Irmãos amados, nós vamos abrir a palavra de Deus, então, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 5, versos 22 a 33. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Efésios capítulo 5, versos 22 a 33. Esse texto diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher, como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Eu gostaria de tratar com vocês nesta manhã sobre o tema como desfrutar o melhor de Deus no casamento. Alvin Toffler, no seu livro A Terceira Onda, disse que a maior crise que o mundo enfrenta não é a crise política, não é a crise econômica, nem mesmo no bojo de uma pandemia, a crise de saúde pública. A maior crise que a sociedade enfrenta é a crise da família, especialmente a crise do casamento. Casamento não é a união de dois iguais, mas de dois diferentes. John Gray, no seu livro O Homem é de Marte, a Mulher é de Vênus, destaca isso. Há outros livros que exploram isso, como, por exemplo, por que os homens mentem e as mulheres choram? Há outro livro que diz, por que as mulheres fazem amor e os homens fazem sexo? É uma forma de descrever a diferença entre homem e mulher, entre o masculino e o feminino. Não existe essa ideia de almas gêmeas. Muitos estão romantizando, pensando que precisa encontrar uma alma gêmea. Ela não existe. Há até um cântico, pastor Arival, que infelizmente foi cantado no nosso casamento, meu casamento, almas gêmeas. Não existe almas gêmeas. Alma gêmea, mas não é gêmea, né? Então não existe essa ideia de que você vai encontrar uma bota torta para o seu pé torto. Casamento, irmãos, é um mistério. Eu nem me espanto quando eu vejo um casamento errado. O que eu fico encantado é quando o casamento dá certo. Bom, casamento também não é um instituto para duas pessoas infelizes serem felizes. Casamento não faz você feliz. Quem faz você feliz é Jesus. Agora, duas pessoas felizes, bem realizadas, se casam para uma investir na vida da outra, cuidar uma da outra.
É muito importante entender isso. Deus instituiu o casamento para a glória dele e para o nosso bem, para a nossa felicidade. Não é que eu era infeliz antes, agora porque casei sou feliz. Não. Porque sou feliz em Deus, eu me caso. Agora, é possível transformar o casamento, que deveria ser um jardim engrinaldado de flores, num deserto árido e inóspito. Então, numa época em que a instituição casamento está sendo tão atacada, em que muitos entram para o casamento como um contrato de risco, deixando a porta dos fundos aberta, onde em alguns lugares cerca de 50% das pessoas que fazem juras de amor no altar, logo em seguida vão para as barras de um tribunal para um doloroso divórcio. É muito importante entendermos como é que nós podemos desfrutar o melhor de Deus no casamento. Para isso, é muito importante nós entendermos qual é o papel da esposa, qual é o papel do marido. Então vamos seguir aqui o texto para encontrarmos respostas nesse aspecto. Vamos ver dos versos 22 a 24 o papel da esposa. E Paulo diz assim: as mulheres sejam submissas ao próprio marido como ao Senhor. Eu estou convencido de uma coisa: essa palavra submissão dá urticária em muita gente. Tem gente que acha que essa palavra está cheirando neftalina. Mas o problema não é a submissão, o problema é não entender o que a Bíblia diz por submissão. O Dr. John Mackay, que foi presidente do seminário de Princeton, disse certa feita, numa de suas obras, que o papel predileto do diabo é desfigurar, esvaziar e distorcer as palavras mais importantes do cristianismo. Por exemplo, quando você fala amor hoje, via de regra as pessoas entendem amor como aventura sexual, sobretudo antes ou fora do casamento. Quando se fala em submissão hoje, muita gente leva para o campo de inferioridade, de ser capacho, de não ter vez, de não ter voz, de ser um zero à esquerda. Mas é isso que a Bíblia está dizendo? Absolutamente não. Então vamos entender o que não é submissão, à luz da Bíblia. Primeiro, não significa inferioridade. Por exemplo, quando Deus criou homem e mulher, à sua imagem e à sua semelhança. Em outras palavras, o homem, o masculino, não é mais imagem e semelhança de Deus do que a mulher, o feminino. Estão no mesmo pé de igualdade no que tange a ordem da criação, ou melhor dizer, ao valor da criação. Então não se trata de inferioridade, do ponto de vista de dignidade e de valor. Segundo, a mulher não é inferior no que tange à redenção, porque tanto o homem quanto a mulher são salvos da mesma maneira. São pecadores que precisam se arrepender e crer em Cristo. E em Cristo não tem homem nem mulher, não tem judeu nem gentio, não tem livre nem escravo. Ou seja, todos são salvos da mesma maneira, portanto não tem inferioridade aqui. Terceiro, não há inferioridade de dignidade. Quando Deus vai fazer a mulher, diz a Bíblia que Deus tira a mulher da costela do homem. Agostinho de Hipona, que foi o grande corifeu dos pais da igreja, disse que Deus não tirou a mulher da cabeça do homem para mandar nele. Deus não tirou a mulher dos pés do homem para ser subjugada por ele. Mas Deus tirou a mulher da costela do homem para estar do lado dele, para estar perto do coração, para ser o centro dos afetos dele, debaixo do braço, para ser amparada por ele. Então preste atenção nisso. Nenhuma mulher é feliz mandando no marido. Nenhuma. Mulher que tenta mandar no marido vai ser infeliz. Pode ter certeza.
E o coitado que é mandado é mais infeliz ainda. Porque não é o projeto de Deus. Então, notem vocês que quando Deus vai falar para Adão acerca da sua mulher, Deus diz assim para ele: far-lhe-ei uma auxiliadora idônea. E essa ideia de idônea é aquela que olha nos olhos, coigual, tem o mesmo valor, tem a mesma dignidade. Então, quando você pensa em submissão, a Bíblia não nos leva para o campo da inferioridade. Então não é isso que a Bíblia está dizendo por submissão. Notem comigo o texto bíblico, versículo de número 23. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este o mesmo salvador do corpo. O fato do marido ser o cabeça da igreja, o cabeça da mulher, não significa que o marido é superior à mulher. É uma questão de funcionalidade. Deixa eu explicar isso, pedindo que você, sem tirar o texto onde você está, vá comigo para 1 Coríntios 11. Versículo 3. É importante entender isso aqui. Quer, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Então vamos entender aqui. Há diferença de valor, de dignidade, entre as três pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo? A resposta é um sonoro não. As três pessoas da Trindade são da mesma essência, da mesma substância, têm os mesmos atributos, realizam as mesmas obras, mas dentro da dinâmica da Trindade, o Pai é o cabeça de Cristo. Não significa que o Pai é mais importante que Cristo, ou que o Pai é superior a Cristo, ou que o Pai seja maior do que Cristo. São iguais, coeternos, consubstanciais. Mas dentro dessa estrutura, o Pai é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça da igreja e o marido é o cabeça da esposa. É funcionalidade. Irmãos, Deus é Deus de ordem e não de confusão. Uma casa não pode ter duas cabeças, bicéfala. Como a casa não pode ser acéfala, sem cabeça. Deus constituiu o marido como cabeça da esposa, até por uma questão de protegê-la, de resguardá-la, de abençoá-la. Então, não é uma posição de inferioridade. Mas vamos entender mais. Submissão da esposa, voltando agora para Efésios capítulo 5, não é submissão de gênero. Olha você, por favor, versículo 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido. Não é submissão de gênero. Não é submissão do feminino ao masculino. Nenhuma mulher tem que ser submissa a qualquer homem. Não, ao contrário. Ela é submissa ao seu marido. Não é machismo. Há poucos dias eu escutei uma conversa, uma pessoa falando, dizendo o seguinte: se um menino e uma menina estiverem assistindo um programa de televisão, e o menino quiser assistir o programa A, e a menina quiser assistir o programa B, o menino é que prevalece. Isso não é bíblico. A Bíblia não está ensinando isso não. Aliás, o menino devia aprender a ser cavalheiro desde o começo. Não, minha filha, você tem prioridade. Aí está ensinando esse menino a ser um homem de verdade. E não um ditador. Não é submissão de gênero, é submissão ao marido. Então não está falando de inferioridade. Mas ainda, irmãos, essa submissão não é incondicional. Porque o verso 22 diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. O que significa isso? Tem muito marido que acha que, pelo fato de ser cabeça, ele pode fazer o que ele quiser, do jeito que ele quiser. Não é isso que a Bíblia ensina.
Se o marido exigir da esposa um comportamento, uma atitude que fira a verdade de Deus, as Escrituras Sagradas, que viole ou violente a consciência dessa mulher, iluminada pelas Escrituras e pela verdade, cabe a esta mulher não obedecer a essa ordem. No mundo rendido ao pecado que nós estamos, tem muito marido querendo que a esposa se sujeite aos seus caprichos, às suas fantasias loucas e aos seus desvarios morais. E quer que a mulher cumpra, porque você tem que ser submissa. Não é isso que a Bíblia ensina, não. Ela vai ser submissa ao seu marido até o momento em que essa submissão esteja compatível com o senhorio de Cristo na vida dela. Portanto, não é submissão incondicional. É submissão que traga glória para Cristo, honra para o casamento e bênção para a família. Mas então, amados, o que é submissão? Já vimos o que não é. O que é? Submissão é ter uma missão sob a missão do marido. Ela é submissão na medida em que isto exalte a Cristo e honre os valores do reino de Deus dentro da família. Então vamos entender uma coisa. A submissão para a mulher, em relação ao seu marido, é a sua liberdade. Eu pergunto a vocês, quando é que você é um cidadão livre para ir e vir? É quando você cumpre as leis, observa os preceitos constitucionais, ou quando você é um transgressor da lei? É quando você obedece, você é livre. Eu pergunto a você, quando você é livre para dirigir o seu carro pelas rodovias e ruas e avenidas da sua cidade? É quando você obedece às leis do trânsito ou quando você transgride as leis do trânsito? É quando você obedece às leis do trânsito. Quando é que um trem desliza celeremente para levar passageiros ou cargas ao seu destino? É quando ele anda sobre os trilhos ou quando ele é descarrilhado? Vocês estão percebendo que a verdadeira liberdade, ela está quando você obedece os princípios de Deus e não quando você contraria os princípios de Deus. Então, recorda as palavras de Agostinho de Hipona de novo, quando ele disse o seguinte: quanto mais escravo de Cristo eu sou, mais livre eu me sinto. Porque o senhorio de Cristo não é opressor, não é camisa de força, não é cabresto, não tira a sua racionalidade, a sua inteligência, nem viola a sua liberdade como ser humano. Por isso Jesus Cristo disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então a mulher não é escrava por ser submissa, ela encontra nisso a sua própria liberdade. Mais do que isso, a submissão é a sua própria glória. Pense comigo no que está escrito aqui, veja você, versículo 24. Como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Ou seja, eu pergunto, quando a igreja é mais gloriosa? É quando ela desobedece a Cristo? Ou quando ela honra a Cristo? Quanto mais a igreja honra a Cristo, obedece a Cristo, mais gloriosa ela é. Assim também é no casamento. Sabe por quê? Porque a mais viva figura da relação de Cristo com a igreja é o casamento. Mais do que ovelha e pastor, mais do que ramos e videira, mais do que corpo e cabeça. A figura do casamento é viva, é dinâmica, e a igreja, ela representa a esposa, assim como Cristo representa o marido, e esta é a relação que deva refletir na nossa vida conjugal no dia a dia. Bom, vamos agora ver o segundo aspecto, que é o papel do marido. Veja comigo, por favor, o versículo 25. Maridos, amai vossa mulher. Só a notinha de rodapé. Eu estava ali agora há pouco, pastor, consultando os comentários, e é curioso que às vezes os tradutores erram na língua portuguesa de forma grave. Nós estávamos comentando agora há pouco, né? Não está escrito assim: maridos,
está no plural. Amai vossas mulheres. Não, nós não aprovamos a poligamia. Então, maridos no plural, amai vossa mulher. Você não tem mais de uma. Aliás, não deveria ter, né? Se tem, você está encrencado. Agora veja, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. E a si mesmo se entregou por ela. Vamos entender essa questão do amor aqui. Existem 4 palavras para o amor no grego. A palavra eros, que é o amor físico. Existe a palavra storge, que é o amor familiar. Existe o amor filia, que é o amor de amizade. E existe o amor ágape, que é o amor sacrificial. Quando a Bíblia diz que o marido deve amar a sua mulher, como Cristo ama a igreja, ele não está falando do amor físico, ele não está falando do amor familiar, ele não está falando do amor amizade, ele está falando do amor ágape, o amor que se entrega pelo outro, que se dá pelo outro, está pronto a morrer pelo outro. É o amor sacrificial. Acho que todos vocês, se não todos, alguns aqui, ou a maioria talvez, tenha lido o livro As 5 Linguagens do Amor, de Gary Chapman. Alguém já leu esse livro aqui? Alguns já leram. Vale a pena ler, viu? E Gary Chapman diz que a palavra amor, ela não é entendida por todas as pessoas da mesma forma. E ele está falando, claro, aqui do amor conjugal. Algumas pessoas, ele diz, só entendem amor quando você diz assim, eu te amo. Então, se a mulher não escutar do marido todo dia, eu te amo, ela não se sente amada. Porque a linguagem dela é a linguagem verbal. Para outra pessoa, diz Chapman, amor é tempo. Ah, eu amo você, mas eu não tenho tempo para ficar toda hora perto de você. Ela não se sente amada, porque para ela, amor é tempo. Está perto, está junto. Para outra pessoa, amor é serviço. Se o marido não ajuda a lavar a louça do jantar, ele pode falar eu te amo o dia inteiro. Para ela não representa nada, porque a linguagem dela é se você me ajuda, se você me socorre, se você serve. É o que o Arival faz, né, irmão? Todo dia. Para outra pessoa, amor é contato físico, é beijo, é abraço, é coisa mais caliente. Finalmente, para outra pessoa, amor é cartão de crédito. Se você é pão duro, você está encrencado. Então, Maria, de vez em quando, você faz favor de dar o cartão, fica em casa orando, pedindo a Deus misericórdia, mas libera o cartão. Que essa é a linguagem que a pessoa entende. Bom, mas vamos entender aqui algumas coisas. Primeiro, o marido deve cuidar da vida espiritual da esposa. Veja comigo, por favor, os versos 25b até o 27. Está escrito assim: como também Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Meus irmãos, se alguém acha que o papel da esposa é pesado, pois o papel que Deus colocou na nossa mão é muito mais. Porque se a mulher tem o compromisso de exemplificar no casamento a igreja, o marido tem o papel de exemplificar na família Cristo. E o que Paulo está nos ensinando aqui é que o marido é uma espécie de sacerdote do lar. Ele que tem que velar pela vida espiritual da esposa. Ele precisa ser talvez a pessoa que mais influencia espiritualmente a esposa. O amor dele é um amor santificador. Porque ele ama a esposa como Cristo amou a igreja. E como é que Cristo amou a igreja? Primeiro, João 13:1 diz que Cristo amou e amou até o fim. Então note uma coisa aqui. Nós estamos vivendo uma geração, irmãos, que desaprendeu a capacidade de enfrentar a crise. Tem gente que troca de cônjuge como se troca de roupa.
Há pouco tempo, um dos ícones do humorismo brasileiro morreu, e a imprensa só destacou o fato de ter tido 7 casamentos, como se fosse algo assim suprassumo. Casamento não é contrato de risco. Para primeiro problema você desiste dele. Primeira ruga que aparece já não me encanta mais. As mulheres driblam melhor isso porque as mulheres, via de regra, não embranquecem tão fácil a cabeça. Mas os homens embranquecem mais rápido. Não é até surgir o primeiro fio de cabelo branco. Não é até o primeiro desentendimento. Não é até a primeira crise. Não tem casamento sem dificuldade, irmão. Porque às vezes as pessoas até espiritualizam. Não, eu sou casado há 50 anos, eu nunca discuti com a minha mulher. Aí eu chego a uma conclusão, ou ele não é filho de Adão, ou é um anjo disfarçado de gente, ou está mentindo. Então, casamento é enfrentamento de luta, sim. Não são dois iguais, são dois diferentes. Então é amor até o fim. Até o fim. Segundo lugar, é um amor santificador. Ou seja, o que Paulo está querendo dizer aqui? Quando uma mulher é amada, ela é protegida. Pense você numa mulher que nunca recebe um elogio do marido. Nunca. Ela se prepara, ela vai no salão, ela toma um banho de loja, ela vai para uma festa linda, e o marido não fala nada. Ela recebe todos os elogios de todos, mas o marido não fala nada. Esta mulher, ao receber os elogios, e nem sempre sinceros, dos Dom Juans da vida, pode se fragilizar. Mas se esta mulher é amada, é valorizada, ela tem um marido que sabe o seu valor, sabe a sua dignidade, a elogia, é romântico com ela, é carinhoso com ela, é afetuoso com ela, se porventura ela recebe uma abordagem inadequada, ela diz, sai para lá, camarada, eu tenho valor, tenho dignidade, eu sou amada. O amor do marido santifica a mulher. Mas mais, veja comigo, o marido deve cuidar também da vida emocional, não só espiritual, mas emocional da sua mulher. Veja comigo, por favor, os versos 28 e 29. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Então veja bem. Você não deve amar a sua mulher como você ama o seu próprio corpo. Você deve amar a sua mulher porque ela é o seu próprio corpo. Estão percebendo a diferença? Os dois se tornam uma só carne. Se você andar na rua e ver uma pessoa pegando uma pedra e batendo na cabeça, ou se ferindo com um canivete, o que você pensa dessa pessoa? Ela está o quê? Louca. Se interná-la. Está com um problema psiquiátrico. Agora, quando você vê um marido agredindo a esposa, com palavras, com atitudes, com gestos, com posturas inadequadas, ele está agindo como um louco. Ele está ferindo a si mesmo. Ele está machucando a si mesmo. Ele está praticando a autofagia. Porque o amor dele pela mulher é como se ele estivesse amando ou cuidando do próprio corpo, porque a mulher é o seu próprio corpo. E Paulo diz assim, ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida. Por que você toma banho todo dia? Por que você toma café, almoça, toma lanche todo dia? Por que você faz uma higiene mental todo dia? Por que você vai ao médico? Por que você toma um remédio quando está doente? Porque você ama você mesmo. Assim o marido deve amar a sua mulher. Mas há uma palavra aqui que eu quero destacar. Versículo 29. Antes alimenta e dela cuida. Pode repetir essa palavra comigo? E dela cuida. Só tem 2 vezes essa palavra no Novo Testamento. Aqui, e agora eu quero que você abra lá comigo, para você entender bem.
Abra lá em 1 Tessalonicenses 2,7. 2,7. Ela só aparece essas duas vezes no Novo Testamento. Está escrito assim: embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. A palavra acaricia aqui é a mesma palavra cuida de Efésios 5:29. O que significa isso? Significa que o marido precisa ser um homem carinhoso, que acaricia sua mulher. Irmãos, nós temos necessidades mentais, emocionais e físicas. E Pedro diz que o marido deve tratar a esposa como o vaso mais frágil. Ele não pode ser um Isaac da vida. Lembra do Isaac? O Isaac, porta para fora, ele dizia assim: olha, a Rebeca é minha irmã. Ele usava a mulher dele como escudo para se proteger. Mas lá dentro do quarto, na intimidade, ele acariciava a mulher. Ô, gente, eu conheço marido que tem muito tempo que não dá um abraço na esposa. Eu conheço marido que, se beijar a esposa em público, vira feriado nacional. E Paulo está mostrando aqui, e isso aqui não é sugestão de homens não, isso aqui é palavra de Deus, que o marido precisa acariciar a sua mulher, atender às necessidades emocionais dela. Mas só concluir, deixa eu concluir. O marido precisa cuidar não só da vida espiritual da mulher, não só da vida emocional da mulher, mas também da vida física da mulher. Veja você comigo os versos 30 e 31. Por gentileza. Porque somos membros do seu corpo, eis que deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Quando diz aqui no verso de número 31, eis porque deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, tem muitas lições importantes aqui sobre casamento. Tem um ditado popular que diz que quem casa, quer casa. Mesmo que a casa do seu pai e da sua mãe seja uma mansão, com 5 suítes, se você casar, é melhor você morar lá em Minas Gerais, a gente diz meia água. Sabe o que é uma casinha meia água? Do que morar numa mansão junto com seus pais. É uma nova família que se forma, precisa ter seu espaço, precisa ter sua independência. Corta o cordão umbilical, tem que deixar. E quando eu digo deixar, não significa que você deixa de amar mais seu pai e sua mãe porque casou, não. Talvez você vá amar mais ainda. Mas é uma nova família que se forma, que tem que ter independência para pensar, para agir, para decidir. Agora note, se une a sua mulher, não pode unir sem primeiro deixar, porque tem gente hoje antecipando as coisas, né? Sabia que 30% dos rapazes e das moças hoje namoram na casa dos pais, com a anuência e consentimento dos pais, vão para a cama, como se fosse marido e mulher. Hoje já está se falando de namorido, é namorado e marido ao mesmo tempo. A igreja não pode aceitar isso, a igreja não pode concordar com isso, famílias cristãs não podem entrar por esse caminho. Antes de se unir, tem que deixar pai e mãe, ou seja, o casamento precisa preceder a relação sexual. A moçada aí está dizendo, não, primeiro sexo, depois casamento. Não, a Bíblia diz o contrário, primeiro casamento, depois sexo. Tornando-se os dois agora o quê? Uma só carne. Então, se a relação de intimidade antes é errado e fora é errado, no casamento é ordenança. O sexo não é pecado, o sexo não é sujo, o sexo é bonito,
é santo, é puro, é deleitoso, e Deus instituiu o casamento para que ele fosse plenamente e abençoadamente usufruído. Deus quer que nós usufruamos o melhor dele no nosso casamento. Como é que está o seu? E eu vou lhe dizer que não tem casamento tão ruim que não possa ser restaurado, e não há casamento tão bom que não possa ser melhorado. Agora, cada um precisa cumprir o seu papel. Porque o dever da esposa é respeitar o marido, mas o dever do marido é merecer o respeito da esposa. É isso que Paulo termina dizendo. Cada um de per si também ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao seu marido. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe seu casamento, que Deus abençoe seu cônjuge, que Deus abençoe seus filhos. E os meninos e as meninas solteiros e solteiras aqui, viu? Siga esse roteiro, siga essa receita. E vocês certamente serão muito abençoados na vida conjugal. Deus a todos abençoe.